Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem neste domingo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus possa trazer paz, alegria, esperança. Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens. E essa série de mensagens vai falar sobre discipulado. O discipulado é a essência da vida cristã. Se você quiser seguir Jesus, isso quer dizer que você quer ser um discípulo dele. E para você ser um discípulo dele, você precisa passar por um processo, por uma forma de adotar um estilo de vida, que é o estilo do discipulado, que é o que faz com que a gente seja o que a gente é como cristãos. E nessa série de mensagens nós vamos falar muito sobre como que o discipulado se tornou, no conceito de Jesus, uma experiência comunitária, diferente daquilo que a gente aprende nas nossas igrejas nos dias atuais. Nós vivemos numa época dominada pelo individualismo. E a gente acha que seguir a Cristo é uma experiência individual. E, na verdade, ela não é exclusivamente individual. A experiência de seguir a Cristo, ela é uma decisão pessoal que se expressa comunitariamente. De tal maneira que tudo aquilo que a gente faz na nossa jornada como seguidor de Jesus tem a ver com a nossa participação, com a nossa integração e com a nossa interação na vida comunitária. E quando eu falo de comunidade, eu estou falando tanto da dimensão da comunidade da fé, quanto na dimensão da sociedade onde nós estamos inseridos. Porque nós precisamos ter sempre essa perspectiva comunitária. A comunidade de fé, ela precisa ser sempre uma comunidade aberta às pessoas que estão de fora, muito mais do que para as pessoas que estão de dentro. A comunidade de fé não é um corporativismo, não é um grupo, uma agremiação de pessoas que vivem para poder cuidar dos seus próprios interesses. Muito ao contrário, a comunidade da fé, ela se abre para aqueles que estão de fora e que ainda não desfrutam da presença dessa graça maravilhosa, desse cuidado amoroso de Deus, em que nós nos colocamos como seguidores de Jesus, expressões desse amor divino, dessa graça divina, que eles têm acesso, que todo mundo tem acesso. É o que mais próximo que as pessoas podem ter de Deus é a gente no mundo. Se a gente não for expressão dessa graça de ser como seguidores de Jesus, quem será? Quem será? Então nós vamos começar esta série de meditações. Serão 5 mensagens em que nós vamos falar de marcas do discipulado, de coisas que nós como cristãos precisamos fazer na nossa individualidade, mas que se expressam comunitariamente. Vamos começar hoje, vamos falar sobre isso, sobre uma dessas marcas hoje. Eu vou colocar aqui a apresentação para que a gente possa conhecer um pouquinho desta série, que eu espero que faça muito bem para você. Tem feito muito bem pensar nisso. Eu sou uma pessoa que estudo discipulado há muitos anos. Há muitos anos tenho me ocupado com o discipulado. Tenho, inclusive, desenvolvido estudos, propostas de estratégias para a gente poder viver o discipulado no contexto da igreja. Mas nessa leitura que eu quero fazer com vocês sobre o discipulado, eu gostaria da gente pensar num discipulado que vá para além das fronteiras da igreja, que são aquelas atitudes que fazem a diferença no discipulado cristão no mundo, que talvez tenha sido aquilo que Jesus pensou no passado e que a igreja foi, ao longo da sua história, criando novas estratégias, novas propostas, novas mentalidades, muitas delas desvirtuando aquilo que Jesus gostaria que seus discípulos e discípulas fossem no mundo. Vamos começar hoje falando
sobre a primeira experiência do discipulado, que para mim é a mais importante, que é a oração. Não existe discipulado sem oração. Uma das marcas profundas do discípulo de Jesus é orar. A gente precisa aprender a orar, aprender a colocar a nossa vida diante de Deus. E eu gostaria de que você pensasse nisso, na dimensão comunitária da oração. Como que essa oração, ela não só marca a vida do discípulo, mas a vida de uma comunidade inteira. Eu escolhi um texto para a gente pensar nisso numa palavra de Jesus. Lucas 11, versículo 1. Se você tem sua Bíblia, pode abrir aí, a gente vai fazer um passeio na Bíblia, vamos ler muitos textos aqui, e eu gostaria que você acompanhasse. Lucas 11, versículo 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Que palavra, que pedido. Isso me lembra um teólogo que disse certa vez que os discípulos não pediram nada a Jesus enquanto viveram aqui na terra. Mas teve duas coisas que eles sentiram muita falta. A primeira é acrescenta-nos a fé. E a segunda é ensina-nos a orar. Como se ora? Você sabe orar, meu irmão, minha irmã? Eu, Irênio, preciso fazer esse pedido constantemente a Jesus. Ó Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar. E eu gostaria que a gente, juntos e juntas aqui, aprendêssemos a orar como uma experiência comunitária. O discipulado, então, para a gente começar essa jornada, precisa ser visto como uma experiência que envolve a oração, como um exercício de diálogo, um exercício discursivo que se expressa em nossas relações comunitárias. Se você acha que orar é proferir palavras formais para um Deus distante, você está enganado. Essa oração que você faz com palavras certinhas, com um discurso bonito, ela não serve para nada se você não tiver uma vida comprometida com o cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Então, nós já começamos a perceber que falar de oração envolve uma decisão muito séria. Jesus, ele desafia aos seus discípulos a orarem, a buscarem a ele, a baterem na sua porta, a insistirem com ele. Os apóstolos já diziam o quanto a oração é importante para a vida comunitária. Tiago, capítulo 5, verso 16, dá essa advertência. Orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. A palavra curar aqui tem aquela ideia do cuidado, para que vocês sejam tratados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, meus irmãos, na minha perspectiva aqui, que eu quero compartilhar com vocês, a oração é um recurso fantástico que Deus colocou à nossa disposição para nos comunicarmos uns com os outros e com Ele também. Mas não somente isso, ela é um instrumento que serve para nós encorajarmos uns aos outros a suportar as lutas
e aflições do dia a dia. A oração é um instrumento poderoso de consolo e de encorajamento. A Bíblia sempre nos mostra como esse recurso é indispensável em nossa vida e o quanto devemos nos empenhar para fazer dela sempre um momento especial para o nosso relacionamento com Deus e para a nossa vivência comunitária. Em Efésios 6,18, por exemplo, encontramos Paulo desafiando a termos uma prática de oração intensa, em todo o tempo, com toda perseverança, por todos os motivos, acompanhada de toda a vigilância. Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Cada momento que passamos, seja na alegria ou na tristeza, seja de vitória ou de fracasso, seja nas lutas, seja nas festas, devemos apresentar nossas orações diante do Senhor. Paulo a Timóteo diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantem mãos santas, sem ira e sem discussões. 1 Timóteo 2,8. Então, se nós queremos encontrar razões para que nós possamos fazer da oração uma prática cotidiana, constante da nossa vida, como diz Paulo aos Tessalonicenses, orar sem cessar, podemos apresentar muitos motivos aqui. Mas nesse momento, eu gostaria de apresentar a você duas razões muito sérias para que a gente possa fazer da oração uma constante. A primeira razão para que a gente faça da oração nossa experiência cotidiana é o fato de que Jesus orou. Jesus orava todos os dias. Jesus buscava a Deus. Jesus chegava a se refugiar e buscava os seus lugares secretos para passar tempo na presença de Deus. Antes mesmo de enfrentar os seus problemas, Jesus orava. Jesus orou até antes de morrer na cruz. Jesus orou. A primeira grande razão, então, é o fato de que Jesus é o nosso maior exemplo de oração. E o impressionante da sua experiência de oração é que ele, sendo Deus, em forma de homem, ele nunca abriu mão dos seus momentos de oração, mesmo nas horas de maior agonia, como registra Lucas no capítulo 22, verso 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Meus irmãos, que oração foi essa de Jesus no Getsêmani? Que oração de agonia foi essa, de orar tão intensamente para que ele pudesse se sentir ali, naquele momento, na presença do seu Pai. Jesus orava porque tinha a certeza de que o Pai era o único que podia livrá-lo e que estava sempre atento ao seu clamor. E nós, seus discípulos, seus imitadores, não podemos pensar em qualquer coisa que seja diferente
dessa perspectiva de Jesus. Hebreus, capítulo 5, verso 7, nos lembra o seguinte: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e em lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Eu não tenho condições de buscar uma vida de oração que seja diferente dessa. A segunda razão para que nós possamos buscar uma experiência cotidiana de oração é o fato de que a oração ela nos ajuda a enfrentar a maldade. O mal está por perto e a experiência comunitária também é afetada pela presença do mal. A segunda razão, então, para termos uma vida de oração é o fato de que a maldade existe no mundo. E o mais curioso é que a Bíblia aponta a maldade como uma das expressões do diabo presente entre nós. Não podemos dissociar a figura do mal da realização da maldade. Efésios capítulo 6, verso 12, nos alerta de que a realidade que vivemos é a realidade de uma luta espiritual constante na qual estamos inseridos. Todos nós, eu e você. Não importa se você é religioso ou religiosa ou não. Essa luta, ela não é contra pessoas. Não é contra coisas, objetos. Outro dia, um irmão me chamava para orar, porque numa árvore do quintal da igreja havia um diabo ali escondido. Eu disse, meu irmão, não é isso, eu não vou orar por isso, não. Não vou fazer isso. Eu vou orar pelo diabo que está fazendo maldade na vida das pessoas, produzindo injustiça, produzindo mentira, ódio, desigualdade. Eu vou orar para que essa maldade acabe na vida do povo de Deus. Eu vou orar por isso. Não vou orar porque o diabo está aqui ou está acolá. O diabo, ele tem as suas artimanhas. Eu não consigo entender isso. Não é minha luta, mas elas existem. Efésios capítulo 6, verso 12. Diz que a nossa luta é contra o domínio de Satanás, que por todas as formas e meios não se cansa de agir violentamente contra aqueles que buscam ao Senhor, que querem trabalhar com retidão, que querem fazer com que o amor a todos e todas seja realizado. Efésios 6,12 diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. E não se vence esta luta de outra forma, a não ser através da oração. Quanto a estas ciladas do diabo, de que a Bíblia nos apresenta e que a gente percebe o tempo todo, é a própria Bíblia que nos diz que o diabo está aí andando em derredor. De quem? Da gente. Está nos cercando, está procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. A única forma de vencer as ciladas do diabo é vigiando em perseverante oração.
Olha o que Pedro diz lá em 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Duas razões para você buscar uma vida de oração. Primeira, Jesus orou. Segunda, a maldade existe. Não dá para a gente sossegar numa vida de oração. Olha, meus amados irmãos e irmãs, quando nós oramos, confessamos a Deus que nós não somos suficientemente capazes de dar conta do que nos aflige, do que nos assola, do que nos destrói. Ao mesmo tempo, também, quando nós oramos, declaramos que reconhecemos que o único que pode nos socorrer, nos fortalecer, nos amparar, nos ajudar é o Senhor. Quando nós oramos, nós declaramos para o Senhor o quanto nós carecemos dele para conduzir a nossa vida. Portanto, nesta primeira mensagem desta série, eu quero que você guarde contigo essa afirmação. Como discípulos e discípulas de Jesus, temos na oração esse grande fortalecimento, esse grande fator de encorajamento em que uns e outros podem fazer pela obra de Deus, por aquele que está aflito, por aquele que sofre, por aquele que está doente, por aquele que está enfermo, por aquele que está caído, por aquele que está desanimado, por aquele que está perseguido, por aquele que sofre injustiça. É a oração que vai levar alento a todas essas pessoas. O apóstolo Paulo recomenda aos crentes da cidade de Tessalônica: orem continuamente. 1 Tessalonicenses 5,17. Eu quero convidar você a orar ao Senhor, pedir a Deus que te dê sabedoria para você colocar a oração como esse fator para transformar a sua vida. Mesmo que você não saiba como fazer, faça como os discípulos. Ensina-me, Senhor, a fazer isso. Ensina-me a colocar a oração como um recurso para eu ajudar meus irmãos e minhas irmãs a se fortalecerem na luta diária. Feche seus olhos, fale com Deus. Vamos começar a orar agora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra de encorajamento sobre a atitude da oração. Ensina-nos a orar como Jesus orou. Ensina-nos a orar de uma maneira que nós possamos ser instrumentos teus para levar o teu consolo, a tua graça, o teu amor a tantos e tantas que estão aflitos, que sofrem com a maldade que impera no mundo, maldade que se realiza através de tanta injustiça, de tanta violência, de tanto preconceito, discriminação. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos teus instrumentos para levar a tua graça como seus seguidores de Jesus. Nós te oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu queria deixar aqui duas palavras para a nossa igreja. A primeira é a questão da nossa viagem. A partir de terça-feira nós estaremos fora, eu e Solange,
vamos tirar um tempo de descanso junto com a família. É um período de graça, um período esses que Deus faz com a gente, que a gente não merece, mas Deus sempre nos abençoa. Então, durante esse tempo, nós estaremos fora da nossa cidade, mas estaremos atentos, acompanhando. Todos os domingos teremos mensagem, estudo bíblico aqui no nosso canal. E eu gostaria que vocês aproveitassem esse tempo para nós orarmos pela nossa igreja. A segunda palavra tem a ver com essa oração. É que no mês de maio nós estamos planejando, já trabalhando nesse sentido, para termos um lugar onde possamos fazer nossas reuniões presenciais. Retomarmos nossa atividade presencial. Então, eu gostaria que os irmãos e irmãs aproveitassem esse tempo para, particularmente na sua vida de oração pessoal, orassem para que Deus nos dê sabedoria, para podermos orientar todas as coisas para a retomada de nossa atividade presencial. Pode ser, meus irmãos, é um tempo de oração. Eu gostaria que os irmãos estivessem em oração por isso. Amém? Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos encerrar a nossa transmissão aqui e queremos mudar um pouquinho a maneira como nós fazemos nossa oração intercessória. Se você, meu irmão, minha irmã, tem uma necessidade de oração, escreva nos comentários. Você pode escrever aqui no chat, aqui do lado, ou pode escrever nos comentários aqui embaixo. Eu estou acompanhando esta palavra e gostaria de anotar para fazer da nossa oração. E tem muita gente orando na nossa igreja, que fazem da oração o seu hábito e querem orar por você também. Faça isso. Aproveite esse momento para escrever o seu pedido de oração e a gente vai orar por você intercessoriamente. Amém? Deus o abençoe, Deus a abençoe. Que você tenha um restinho de domingo cheio da graça e do amor de Deus. Amém? Amém.